Olá, boa noite. Aqui é o professor Márcio Faria e a gente vai então dar continuidade à nossa aula de efeitos dos recursos. Nessa segunda parte, vamos tratar dos efeitos suspensivo, translativo, efeito expansivo e também o efeito regressivo dos recursos cíveis. Nós já falamos na primeira parte da classificação dos efeitos e uma breve introdução que foi feita, e também falamos bastante sobre o efeito obstrativo e sobre o efeito devolutivo. Então, estamos agora para tratar do nosso efeito suspensivo. Esse efeito suspensivo, que é o terceiro e último efeito da divisão que a doutrina faz, é dos efeitos da interposição dos recursos. Se vocês se lembrarem, na aula 1, nós vimos como efeitos da interposição dos recursos o efeito obstrativo, como eu disse anteriormente, e o efeito devolutivo, que também foi tratado no final da nossa aula 1. O efeito suspensivo, que é esse que nos interessa agora, ele é bastante conhecido, talvez seja o mais conhecido de todos os efeitos recursais. O efeito suspensivo ele tem relação com a eficácia da decisão impugnada. O que significa dizer é que se há um efeito suspensivo clássico, ou também chamado de efeito suspensivo passivo, daqui a pouco vamos falar sobre essa classificação, se há um efeito suspensivo, isso significa que a decisão, embora válida, porque ela ainda não foi cassada nem anulada pelo tribunal, ou pelo juiz Rod Quinn, melhor assim entendendo, se esse efeito suspensivo está presente, essa decisão, embora válida, não pode ser executada, ela não pode ser implementada, ela não pode ser concretizada. É por isso que esse efeito suspensivo tem relação direta com a execução provisória, tema que, inclusive, já tratamos algumas vezes. Quando eu tenho um recurso dotado de efeito suspensivo, a decisão, como eu disse, embora válida, não pode ser promovida em relação a ela a execução provisória. Um dos requisitos, portanto, para que haja execução provisória é exatamente que não haja efeito suspensivo recursal. Uma coisa, portanto, veda a outra. A existência do efeito suspensivo impede a promoção da execução provisória. Agora, o efeito suspensivo também, por outro lado, ele pode ser visto não só como uma medida que vai servir para atrasar o cumprimento da obrigação. Pelo contrário, ele pode servir como medida de segurança jurídica, ele pode servir também como medida de efetividade da tutela adicional. Porque em alguns casos, e a gente vai perceber isso nitidamente a partir de alguns exemplos, e vocês eventualmente já viram isso em estágios, vão ver na prática forense, em alguns casos o efeito suspensivo ele é até mais importante do que o próprio mérito recursal. Em algumas situações, o efeito suspensivo é tão mais relevante, tão mais premente, que se ele for negado, às vezes, o processo perde o objeto. E a gente tem aí inúmeros exemplos, dos mais variados, vou citar apenas dois, de forma bem objetiva, para não ter aqui problema algum. O primeiro exemplo, que é um exemplo, infelizmente, que acontece com frequência, principalmente no momento que nós estamos vivendo, isso é uma realidade inescapável, diz respeito à tutela do direito à saúde. Imagine que eu tenha feito um pedido em juízo, uma ação, por exemplo, combinatória, uma obrigação de fazer, que o Estado entregue um determinado remédio, ou que o Estado promova a internação de um paciente que não conseguiu vaga em determinado hospital. O juiz de primeiro grau, por algum motivo, indefere essa tutela antecipada que foi requerida, essa tutela provisória de urgência, e aí, então, em grau recursal, nesse exemplo, um agravo de instrumento, eu faço o meu pedido de efeito suspensivo recursal. Eu faço o meu pedido de que essa tutela provisória seja dada em grau de recurso. Essa antecipação da tutela recursal, se for deferida, e eu conseguir eventualmente fazer a internação do paciente ou fazer a entrega de um remédio, isso vai resolver o meu problema, o bem da vida do meu cliente. Se, por outro lado, esse efeito específico for rejeitado, ainda que eventualmente amanhã eu consiga ganhar o mérito do recurso, ainda que amanhã eu consiga ter o meu juízo de mérito recursal provido, dali a 3, 4, 5, 6 meses, sei lá o tempo exatamente, pode ser que esse remédio, essa internação não seja mais necessária, porque o paciente pode, por exemplo, ter vindo a óbito. Então, nesse caso, é um exemplo bem fácil de perceber a premência do efeito expressivo, a importância que o efeito expressivo tem. Mas vou dar um outro exemplo, só para não dizer que nós estamos falando apenas de questões que envolvem a saúde, questões que envolvem urgência por conta da pessoa humana. Imagine que eu tenho uma empresa em que a gente advogue, nós tenhamos como cliente um sócio minoritário. Esse sócio minoritário, ele se envolveu em algumas discussões com sócios majoritários e ele está prestes a ser expulso da sociedade. E ele fica sabendo disso, mas ele não foi convocado para a assembleia
que eventualmente vai deliberar a respeito da sua expulsão ou não do quadro societário. Ele não ficou sabendo disso, ele não foi chamado formalmente, portanto há uma nulidade na convocação dessa Assembleia. Mas ela vai se realizar. Se ele não fizer nada, essa Assembleia vai se realizar e ele quer evitar que ela seja realizada. Olha, ele entra com uma ação em juízo contra a empresa, contra a pessoa jurídica da qual ele faz parte, requerendo que a Assembleia seja suspensa. Imagine, da mesma maneira, que o juiz, por algum motivo, indefira esse efeito suspensivo. Entenda que não é caso suspender a Assembleia. Ele faz um recurso de agravo de instrumento, da mesma maneira, e pede um efeito suspensivo. Nesse caso, para quê? Para que o tribunal determine de forma liminar, né, de forma antecipada, a suspensão da Assembleia, que vai ser realizada no dia posterior, por exemplo, que é o dia em que essa Assembleia está marcada, embora ele não tivesse sido formalmente comunicado. Nesse exemplo, se o tribunal também rejeita a antecipação da tutela recursal, se dali a 3 meses ele vai dar provimento ao agravo, o efeito, o prejuízo já ocorreu, né? O problema já aconteceu, a Assembleia já se realizou, eventualmente ele já foi expulso do quadro societário e tudo aquilo que eventualmente ele recebia por mês de prolabore pode ser deixado de lado, né? Ou de participação nos lucros, pode ser deixado de lado. Então ele vai ter aqui um prejuízo e que ele quer evitar com efeito suspensivo. Então, se vocês estão conseguindo perceber, o efeito suspensivo recursal, ele tem uma importância muito grande, né? E ele é eventualmente definitivo, ele é eventualmente decisivo para a sorte de um processo, para o resultado útil de um processo. O que nós temos aqui, na verdade, se nós pensarmos bem, é um gênero de uma possibilidade de uma tutela provisória, né? O Código regula as tutelas provisórias lá nos artigos 294 a 311. O que a gente tem aqui nada mais é que uma tutela provisória, só que proferida em grau de recurso. E aí a gente chama de efeito suspensivo. Embora, se nós estivermos colocando dentro de um conjunto, nós teríamos aqui o efeito suspensivo recursal dentro das tutelas provisórias, mais concretamente, como mais das vezes, a tutela provisória de urgência. Nós temos aqui algumas classificações a respeito do efeito suspensivo, e eu vou trazer para vocês as mais tradicionais, as mais comuns, são as que mais aparecem aí em provas, são as que mais aparecem no dia a dia. São duas, basicamente. A primeira delas é bem simples, diz respeito apenas à forma de se tratar esse efeito suspensivo do caso concreto. O efeito suspensivo tradicional, também chamado de passivo ou clássico, é aquele em que eu peço, em grau recursal, para que a decisão que tenha sido proferida e contra a qual eu não concorde, que ela seja obstada, que os efeitos dela sejam obstados. O que eu quero, portanto, é que se pare a relação que foi determinada pelo juiz de primeiro grau. Vamos pegar um exemplo bem simples. Imaginemos que o juiz determinou que seja possível fazer a demolição de um prédio que está para cair, e aí a prefeitura, por exemplo, ou o proprietário entrou com uma ação pedindo autorização judicial para realizar a demolição. E pediu uma tutela antecipada para isso. Pediu uma tutela antecipada para que seja autorizada a demolição do prédio. O juiz autorizou. Você não concorda. Você entende que não é caso de demolir aquele prédio, porque é um prédio histórico, por exemplo, é um prédio que tem ali uma história para a cidade, para aquela região. Você quer tentar preservar aquele prédio para poder eventualmente fazer uma restauração. Você entra então com recurso, pedindo efeito suspensivo para que, se deferido for, tudo pare. Essa é a ideia do efeito suspensivo clássico ou passivo. Nada se faz enquanto não se julgar o mérito desse recurso. A outra situação, é a moeda oposta, é o lado oposto. É quando eu tenho um efeito suspensivo ativo. Eu tinha pedido que se fosse realizado algo no primeiro grau, no primeiro juízo acor, e esse algo foi negado, e eu quero, então, que esse algo seja feito em grau recursal. O exemplo que eu já citei do remédio se encaixa nessa hipótese. Eu pedi que fosse deferida a entrega do remédio, porque o paciente não teve direito a esse remédio, não conseguiu esse remédio no SUS, é um remédio muito caro, enfim. O juiz de primeiro grau rejeitou esse pedido, em grau recursal eu peço, através do efeito suspensivo ativo, que esse remédio seja entregue. É o que a maioria da doutrina entende como antecipação tutela recursal. O que eu estou pedindo é que seja antecipado o mérito do meu recurso. O meu recurso seria para poder dar provimento ao agravo e determinar a reforma da decisão interlocutória que havia rejeitado a entrega do remédio. Então, na verdade, se vocês estão percebendo, tudo depende do que está sendo solicitado, de quem está sendo solicitado e de quem está solicitando, do que está sendo solicitado. É uma divisão interessante, mas pouco importante, me parece. Agora, essa de cá é mais importante. O efeito suspensivo quanto à sua origem.
O efeito suspensivo ele pode decorrer da lei, que é o que nós chamamos de efeito suspensivo ope legis. Ele pode decorrer da decisão judicial, de uma decisão judicial, que é o que nós chamamos de ope judicis, expressões aí em latim, e também pode decorrer da vontade das partes. Rapidamente, então, vejamos alguns exemplos. A primeira situação, que o efeito suspensivo decorre da lei, no sistema brasileiro hoje, no sistema do ordenamento brasileiro civil, ela é excepcional. O efeito suspensivo, mais às vezes, vai decorrer de uma decisão judicial, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas nós temos aqui um exemplo, ou na verdade dois. Vou ficar com um deles, que é o exemplo mais clássico, mais tradicional, que está presente no artigo 1012, caput do seu código. Nesse caso, diz lá esse dispositivo: a apelação será recebida no efeito suspensivo. Então, aqui, por força de lei, eu necessariamente vou ter a atribuição de efeito suspensivo. O recurso de apelação, como regra, ele vai ser recebido nesse efeito suspensivo. Ele vai impedir a eficácia do comando que foi determinado na sentença que está sendo alvo de recurso de apelação. Mas isso não é o caso, como eu disse, de uma regra geral. A regra geral é exatamente a contrária. O Código determina no parágrafo único do 995, na verdade no caput e no parágrafo único do 995, que, como regra, os recursos não suspendem a eficácia da decisão. Isso vai acontecer se houver uma decisão judicial. Portanto, se o recurso conseguir ali um efeito suspensivo ope judicis. Para isso, eu vou precisar demonstrar os requisitos que são necessários à concessão do efeito suspensivo. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais deles, mas é interessante desde logo pontuar que são os mesmos requisitos da tutela provisória. Por isso a ideia aqui é de se tratar de uma espécie do gênero tutela provisória. Tutela provisória de urgência. Eu vou precisar fazer um requerimento, não é possível se falar em efeito suspensivo judicial de ofício, então preciso fazer um requerimento, primeiro requisito. Segundo requisito, eu preciso demonstrar o perigo limora, o perigo da demora, eu preciso demonstrar que se aquele efeito suspensivo não for definido naquele momento, eu vou ter um prejuízo grave, né, de grave ou difícil reparação. Eu vou ter que demonstrar também, em certa medida, obviamente, a relevância, a plausibilidade do direito alegado, que nada mais é do que o fus boniuris, a fumaça do bom direito, e vou precisar da decisão judicial. Então, eu preciso desses 4 requisitos, né? Eu preciso que haja o requerimento do interessado, do recorrente, haja demonstração dos 2 requisitos clássicos, né, o fundo do perigo mora, e também haja uma decisão judicial. O juiz tem que decidir. Ao decidir, determinando o efeito suspensivo, ele aí sim vai ser deferido. Em terceiro lugar, eu tenho um efeito suspensivo que decorre da vontade das partes. E aí, concretamente, eu estou aqui relembrando os artigos que falam dos negócios processuais. Me parece que é claramente possível que nós, enquanto partes, negociemos em algum tipo de processo que nos diga respeito, desde que, obviamente, estejam presentes os requisitos para tanto, desde que, claro, os requisitos dos negócios processuais estejam presentes, como partes capazes, objeto ilícito, disponível, enfim, todos aqueles requisitos presentes ali no artigo 190, me parece ser possível tratar de efeito suspensivo negociado. E um exemplo muito simples imagine que eu tenha 2 empresas que tenham feito um contrato, e nesse contrato as 2 empresas se obrigam a não promover execução provisória. Elas fazem um pacto de não exequendo. Elas não vão, entre si, caso haja algum litígio, promover execuções provisórias. Em outras palavras, o que elas estão dizendo em certa medida, que todas as decisões judiciais nesse processo que envolve essas 2 empresas que fizeram um negócio processual, todas as decisões vão ter, melhor dizendo, efeito suspensivo, que vai decorrer, nesse caso, da vontade das partes. Aí vocês podem dizer, Márcio, mas eventualmente se o juiz não concordar com isso, o juiz entender que não é caso de efeito suspensivo e não homologar esse negócio jurídico, me parece que nem hipótese de homologação. Basta que as partes simplesmente não façam execução provisória, não promovam a execução provisória, porque elas entendem que ali há um efeito suspensivo, a questão está resolvida sem qualquer dificuldade. Em toda medida, os 2 casos mais comuns são os 2 primeiros, que o efeito suspensivo decorre da lei ou da decisão judicial, lembrando sempre, repetindo, que a decisão judicial é o caso clássico e a exceção é decorrendo da lei. Bom, agora essa questão é bastante interessante, é bastante pertinente e, de certa medida, ela é até pouco abordada por boa parte da doutrina. Considerando que o efeito suspensivo decorre da lei, como no exemplo da apelação, será que, de fato, esse efeito decorre do recurso
Ou será que é de uma mera recorribilidade? Em outras palavras, quando eu digo efeito, eu estou pensando numa consequência. Será que a consequência de não se poder promover a execução provisória, de não se promover, de não ser possível concretizar a decisão, será que isso decorre do simples fato de que há um recurso cabível, ou será que isso decorre realmente da interposição do recurso? Bom, para tentar explicar melhor essa minha questão, acho que é interessante dar um exemplo. Vou voltar na ideia da decisão que proferiu ali, do processo que proferiu uma decisão, uma ação demolitória. O juiz autorizou, por sentença, agora eu vou mudar o meu exemplo, o juiz autorizou por sentença que fosse feita a demolição do prédio. Essa sentença impugnava por apelação essa, conforme o caput de 2012, dotado de efeito expressivo automático. Vamos fazer de conta que essa sentença foi publicada hoje, as partes foram intimadas hoje, dia 3 de fevereiro de 2021, e aí, como regra geral, nós vamos excluir hoje o dia de início e amanhã é o dia 1 de prazo recursal. Se nós pensarmos que o efeito decorre do recurso, é lícito concluir, é razoável concluir, que enquanto não houver recurso, não tem efeito. Em outras palavras, enquanto não tiver a causa, não tem consequência. Enquanto não for interposto o recurso, em tese, portanto, não poderia se falar em efeito suspensivo. Então, vamos imaginar, a partir dessa premissa, uma premissa lógica, mas daqui a pouco a gente vai ver equivocado, nós vamos imaginar, a partir dessa premissa, que o recurso vai ser interposto no último dia de prazo. A parte que não quer que seja feita a demolição está lá elaborando o seu recurso e vai interpor no 15º dia útil de prazo. O direito dela, ela pode se valer dos 15 dias úteis de prazo, como melhor entender. E então ela faz isso. Lá no 15º dia útil de prazo, ela promove a interposição do recurso. Mas, se nós pensarmos a partir dessa premissa que eu acabei de citar, isso significa dizer que do dia 1 do prazo até o 15º dia, que é quando o recurso vai ser interposto, em tese, não tendo recurso, não tem efeito. E se não tem efeito, não tem suspensão, e não tendo suspensão, o prédio, então, poderia ser demolido. Será que é assim que a gente tem que pensar? Será que é dessa maneira que a gente tem que tratar o efeito suspensivo? Porque, se for assim, o apelante teria que correr para poder fazer o recurso dele logo, porque assim que ele fizesse o recurso, o 1012 caput diz que ele teria efeito suspensivo. Não parece razoável, concorda? Não parece razoável que ele tenha que acelerar a interposição do recurso dele apenas para conseguir o efeito suspensivo, já que esse efeito decorre da lei. Na verdade, portanto, o que nós temos nesses casos é que a sentença já nasce ineficaz. Eu não posso cumpri-la no primeiro dia útil de prazo, no segundo dia, no terceiro dia. Eu só vou poder cumprir essa sentença se, ao final do prazo de 15 dias úteis, esse recurso não viesse a interposto. Ou, se ele viesse a interposto e, eventualmente, não for atribuído a ele algum efeito suspensivo. Na verdade, então, o que nós temos não é propriamente dito um efeito do recurso, e sim um efeito da mera recorribilidade, um efeito que decorre da possibilidade de se recorrer desde que aquele recurso seja dotado de efeito suspensivo. Então, é como se eu fizesse um exercício de futurologia. Publicada a sentença, as partes foram intimadas, o recurso que viesse a interposto, ele tem ou não efeito suspensivo automático? Ele tem ou não efeito suspensivo que decorre da lei? Se a resposta for positiva, como nesse meu exemplo, o que eu vou ter que fazer é esperar o trânsito julgado ou esperar que o recurso seja interposto e a ele seja rejeitado um efeito suspensivo. Agora, por outro lado, se nós pensarmos em um recurso que não tem efeito suspensivo automático, o exemplo mais tradicional é o agravo de instrumento, né? Se nós pensarmos que a decisão proferida vai ser impugnada por um recurso que não tem efeito automático, isso significa dizer que não existe o efeito da recorribilidade. Os exemplos clássicos das liminares, das famosas liminares, das tutelas provisórias. Eu consegui lá o remédio, no exemplo que eu tinha citado, eu não tenho que esperar 15 dias úteis para verificar se o sujeito vai ou não vai agravar. Eu posso lá no primeiro dia tentar buscar esse remédio, se não conseguir, promover a execução provisória. Que não parece razoável que a gente tem que, numa tutela de urgência, aguardar o prazo recursal. Então, nessa medida, se nós tivermos um recurso no futuro
que viesse a interposto, para poder deixar claro o meu raciocínio, um recurso que viesse a interposto com efeito expensivo automático, com efeito expensivo ou prejudícios, o que eu tenho aqui, na verdade, é um efeito da recorribilidade. Se, por outro lado, eu tiver, se eu tiver um recurso que é dotado de efeito expressivo por lei ou PELEGES, o que eu vou ter aqui é o efeito da recorribilidade. Agora, se, por outro lado, eu tiver um recurso que o efeito expressivo é dotado da decisão judicial, que é o que está aqui embaixo, ou prejudício, que é a regra geral, eu não tenho esse efeito da recorribilidade. Agora, vamos pensar comigo aqui um problema que me parece muito importante. Se nós pensarmos em relação à sentença e à decisão interlocutória, obviamente que a sentença, até por se tratar de uma cognição exauriente, que é apta a formar conjugada material, ela tem muito mais peso do que uma decisão interlocutória. A decisão interlocutória é formada a partir de cognição não exauriente, superficial ou sumária, conforme o caso, e ela, como regra, não é passível de se formar conjugada em relação a ela. Então, se eu tivesse aqui uma balança, se fosse possível isso, colocasse de um lado a decisão interlocutória e de outro lado a sentença, o lado da sentença certamente seria muito mais pesado, porque a decisão, a sentença, ela é muito mais robusta que uma decisão interlocutória, seja por conta, como eu disse, de se tratar de uma decisão lastreada, embasada em cognição exauriente, seja também porque ela é apta a formar conjugado. Agora, olha que interessante. Embora a sentença seja mais pesada nessa minha balança hipotética, em relação à sentença, por caber apelação, eu vou ter que aguardar o prazo do recurso para verificar se eu vou ou não precisar promover a execução, poder promover a execução. Em relação à interlocutória, como ela é impugnada por um agravo, o agravo não tem efeito expensivo automático, o agravo não é dotado de efeito expensivo automático, eu vou poder promover a execução automática. Eu vou poder promover a execução logo no primeiro dia. Parece, no mínimo, contraditório, concorda? Que uma decisão mais robusta tem que aguardar o prazo para ser promovida a execução provisória, e a outra decisão menos robusta possa ser executada de imediato. É por essa razão, inclusive, que lá no anteprojeto do Código, lá em 2009, a ideia originária era que a apelação não tivesse efeito especial automático. Era que a apelação tivesse a mesma regra do agravo de instrumento. Se quer efeito expensivo, corra atrás dele. Vá fazer um requerimento e vá demonstrar os requisitos para consegui-lo. Mas, durante a tramitação do código, essa regra foi deixada de lado e o efeito específico da apelação foi mantido lá no caput de 2012. O que a gente tem, então, em relação à apelação, como eu disse, o efeito da recorribilidade, e em relação ao agravo de instrumento, um efeito realmente do recurso, porque é aí que vou conseguir, nesse caso, o deferimento do efeito expensivo. Bom, como eu vou conseguir um efeito expensivo que decorre de uma decisão judicial? É o que está no parágrafo 1 do 995. São os requisitos que eu já citei, mas apenas para ficar aqui no nosso modelo, no nosso esquema, melhor dizendo. São os 4 requisitos. Eu tenho que demonstrar o perigo mora, demonstrar o fumus boniuris, fazer um requerimento e ter uma decisão judicial. Esses são os requisitos presentes no parágrafo 1 do 995 para a concessão de um efeito expensivo por decisão judicial. E isso vale tanto para um recurso ordinário, como um agravo de instrumento, ou como uma apelação nos casos em que ela não é dotada de efeito específico, que está no parágrafo 1º de 2012, mas também vale para os recursos excepcionais. Os requisitos são os mesmos. O procedimento é que vai mudar um pouco, conforme o caso, e aí isso vai variar de acordo com a espécie recursal. O procedimento do efeito expensivo da apelação é um procedimento base. E o que é interessante nele, que foi modificado do Código de 2015, tem a ver com o próprio recurso de apelação. Para que a gente possa entender esse procedimento, nós temos que entender qual foi essa mudança. Até o Código de 2015 entrar em vigor, a apelação era um recurso cuja admissibilidade era feita primeiro no juízo à cor, primeiro pelo juiz que proferiu a sentença, e depois ela era refeita pelo juízo ad quem, pelo tribunal, pelo relator do tribunal. Então, havia uma dupla análise de admissibilidade. O recurso era interposto embaixo, esse juízo à cor recebia ou não, a recurso de apelação, e, se admitido fosse, enviava o processo ao tribunal. Por essa razão, o efeito expensivo era requerido junto ao juízo à cor. Era o juízo à cor que recebia o recurso de apelação, que tinha competência para apreciar se havia ou não requisito para o deferimento de efeito expensivo. O que era algo paradigmático, que era algo estranho,
Porque o juízo, nesse exemplo, tinha acabado de sentenciar o seu processo, rejeitando o seu pedido, e depois ele tinha que analisar um efeito suspensivo, considerando se havia ou não havia fumaça de bom direito, para deferir o efeito suspensivo. Ele já tinha acabado de dizer que você não tinha direito, era pouco provável que ele deferisse ali o efeito suspensivo, considerando que você tinha fumaça de bom direito. Às vezes até acontecia, mas era pouco provável, era pouco comum. O mais comum era que a gente, então, perdesse o efeito suspensivo embaixo e tivesse que fazer um agravo de instrumento para conseguir o efeito suspensivo numa apelação. Era o que o professor Barbosa Moreira chama de meta-recurso, é o recurso do recurso. Nesse caso, então, o que fez o CPC de 2015? Ele tentou simplificar o procedimento. E aí, ao simplificar, ele criou uma outra regra. Qual é? O recurso de apelação vai continuar sendo interposto na vara de origem, vai continuar sendo interposto no jusacor, porém, esse jusacor, ele só tem uma função: receber, abrir vista à parte contrária e mandar o processo para cima. Ele não exerce mais o juízo de admissibilidade. Essa admissibilidade é feita no tribunal, no juiz ad quem. A ideia é tirar, uma expressão da professora Teresa Arruda Alvim, é tirar as lombadas que existiam no processo, desde que a admissibilidade é feita direto no tribunal. Essa era uma premissa interessante, que inclusive valia para todos os recursos, que depois, com a 13256, ela foi modificada para os recursos excepcionais, vale a pena depois se der uma olhada nisso. Mas em relação aos recursos ordinários, a apelação é essa a forma de se tramitar o recurso. Ele é interposto, como eu disse, no jusacor. Esse jusacor admite esse jusacor recebe o recurso, abre vista à parte contrária e depois leva o processo para cima. Ele não exerce a admissibilidade. E aí, então, como é que fica a competência para se deferir o efeito suspensivo? Já que esse juiz jusacor não tem mais competência para tanto. Bom, a competência é mutante. A competência ela vai variar conforme o local onde esteja o processo, conforme a tramitação do processo. Isso está nos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 1012. Então, o pedido de efeito suspensivo ele vai ser feito diretamente ao tribunal, o juízo ad quem, se esse pedido for feito entre a interposição do recurso e a sua distribuição. O que significa isso? Olha, eu tenho um caso muito urgente, eu preciso de um efeito suspensivo. O juízo ACOP julgou improcedente o meu pedido, mas eu preciso de um efeito suspensivo. Então, eu vou diretamente ao tribunal com um pedido de efeito suspensivo em separado, porque a apelação ainda vai ser interposta na vara de origem. Eu já faço um pedido de efeito suspensivo diretamente ao tribunal. E lá esse pedido vai ser distribuído, vai cair na mão de um relator, e esse relator, então, vai deferir ou não o efeito suspensivo. E depois a apelação, quando vier a ser interposta, ela, inclusive, vai para esse mesmo relator que vai estar prevendo como regra. A segunda situação é, já foi distribuído o recurso, eu já sei quem é o relator, só que dentro do recurso, no bojo do recurso, não tem pedido de efeito suspensivo, porque não havia necessidade de requerimento de efeito suspensivo na época de interposição, ou se havia, não era hipótese de ser deferido, e agora sim surgiu uma emergência. Agora sim é o caso de se fazer o pedido para esse relator. Então, eu vou determinar esse envio do meu pedido de efeito suspensivo diretamente ao relator. Então, se vocês estão percebendo, o órgão competente para receber o efeito suspensivo varia conforme está o andamento do processo. Se, repetindo, eu ainda não tiver feito a interposição do recurso de apelação, eu vou levar o meu pedido diretamente ao tribunal. Se o recurso já foi distribuído, já existe um relator designado para tratar desse recurso de apelação, quem vai ser competente para receber o efeito suspensivo vai ser o próprio relator. Vou dar um exemplo interessante. Claro que esse exemplo aconteceu antes da pandemia, mas vale a pena vocês terem uma ideia. Uma turma de faculdade, ela contratou, em vez daquelas dezenas de festas da semana de formatura, ela contratou um passeio num cruzeiro. Os alunos da turma se reuniram e contrataram lá pelo fundo de formatura um passeio no cruzeiro. E eles tinham direito, nesse passeio de cruzeiro, a sair do Rio de Janeiro ou de Santos, não me lembro exatamente, e ir até Salvador, participar do carnaval lá de Salvador. E aí, a empresa que eles tinham contratado, por volta de outubro, novembro, mais ou menos, enviou um comunicado para eles dizendo o seguinte: olha, nós não vamos mais fornecer os ingressos que vocês tinham direito a receber lá para poder participar do Carnaval de Salvador. O cruzeiro está mantido, mas os ingressos não vão ser disponibilizados mais por algum motivo qualquer contratual.
Eles não concordaram com isso, porque eles queriam participar lá do carnaval, entraram com uma ação e pediram uma tutela provisória que foi rejeitada pelo juiz. O juiz, contra essa decisão, eles fizeram um recurso de agravo do instrumento, e o pedido de efeito suspensivo foi indeferido no primeiro momento, porque se entendeu que, como se tratava do mês de outubro e o carnaval era só ali em fevereiro, havia um tempo razoável para o tribunal, o mérito, ser apreciado, o agravo inteiro ser apreciado. Não precisaria se tratar do efeito suspensivo no primeiro momento. Né? Poderia se tratar diretamente do mérito, já que a tramitação daquele recurso demoraria ali 2, 3 meses no máximo, e daria tempo, então, antes do prazo do carnaval, se resolver aquele agravo. O efeito específico, então, naquele momento que havia sido pedido, foi rejeitado, e passou o tempo. Quando chegou lá para dezembro, janeiro, mais ou menos, já estava próximo do carnaval, foi feito um pedido de efeito suspensivo diretamente ao relator. Por quê? Porque o recurso já tinha sido distribuído, o relator estava com o processo pendente para tratar dele, aí foi feito um novo pedido de efeito suspensivo, porque nesse caso a urgência estava mais que premente, no primeiro momento a urgência foi o motivo pelo qual ele foi negado, agora a urgência apareceu, porque de fato falta lá um mês do carnaval, 20 dias, sei lá, e aí então o relator recebeu o pedido de efeito suspensivo num recurso que já tinha sido distribuído e deferiu o efeito suspensivo, determinando que a empresa entregasse lá os ingressos para a turma poder curtir o carnaval, né, naquele momento. Bom, fica aí só um exemplo curioso para vocês perceberem como pode mudar a competência para o efeito suspensivo ou prejuízo. Bom, o que a gente tem aqui de importante para falar do efeito suspensivo, o grosso, né, o mais central, está presente nesse roteiro. É óbvio que, na medida em que nós formos estudar os recursos em espécie, nós vamos ter particularidades a respeito disso. Mas, basicamente, o que a gente tem aqui é vamos dizer assim, um procedimento padrão, é o que nós podemos ver nesses dispositivos. Bom, aqui a gente passa, então, para os efeitos do julgamento. Nós estamos tratando agora de um segundo momento. Nós estamos tratando agora, já depois que o recurso foi interposto, e ele vai ser apreciado. Dentro desses efeitos do julgamento, a gente pode falar em algumas consequências. A primeira delas é o que é chamado pela doutrina de efeito regressivo ou de retratação. Existem dois nomes aí. Basicamente, o que é isso? O efeito regressivo ou de retratação é quando o próprio juízo que proferiu a decisão, ele volta atrás. É quando o próprio juízo, o órgão ACO, portanto, o juízo recorrido, aquele que proferiu a decisão contra a qual você não concorda, ele verifica que, ao apreciar o seu recurso, ou eventualmente receber uma comunicação do seu recurso, ele verifica que se equivocou. E, ao voltar atrás, ele acaba por prejudicar o próprio recurso que está pendente no tribunal. Isso não é muito comum, mas acontece na prática, isso acontece com frequência, embora eu confesso a vocês que não é o corriqueiro. Deveria ter mais ser, mas não é o corriqueiro. É difícil o juiz voltar atrás. Mas alguns recursos, isso é possível, não só possível, como recomendável. Né? Isso acontece basicamente nos recursos de agravo. É uma característica dos recursos de agravo permitir a retratação. Isso vale, obviamente, para decisões interlocutórias de não meritórias, porque decisões interlocutórias de mérito, elas se assemelham às sentenças, como a gente sabe, e também nas decisões monocráticas, que são o objeto dos agravos internos. Então, um exemplo tradicional, eu pedi ao juízo ACO que determinasse a retirada do nome do meu cliente de um órgão de proteção ao crédito, de um Serasa, por exemplo. E o juiz entendeu que não era o caso, entendeu que deveria ser mantido o nome dele. Eu faço um agravo de instrumento, esse agravo de instrumento está pendente no tribunal e eu informo ao juiz do ACO, por uma petição que é feita no juiz do ACO, eu informo ao juiz do ACO se o processo for físico, se for eletrônico, nem precisa, mas eu informo ao juiz do ACO que foi interposto o recurso. Ele leu o meu recurso de agravo e diz, olha, realmente você tinha razão. Realmente eu deveria ter concedido a tutela provisória, realmente deveria ter tirado o nome do seu cliente do Serasa. Então, eu vou me retratar. Eu vou revogar aquela decisão interlocutória que tinha sido dada e vou deferir a suspensão, a retirada do nome do seu cliente do cadastro de proteção ao crédito. Quando isso acontece, né, quando há essa retratação, o recurso de agravo que tinha o objetivo exatamente de mudar a decisão, ele perde o objeto, ele se torna prejudicado. Então, isso é possível e é uma medida, inclusive, de cooperação. Quando o juiz ou ACO se retrata, ele está cooperando com o juiz adquém, está cooperando com a parte e está cooperando com a própria tramitação dos processos no Poder Judiciário.
Isso é possível, como eu disse, no agravo de instrumento, está aqui o artigo 1018, parágrafo 1º, e também no agravo interno, presente aqui no artigo 1021, parágrafo 2º. No agravo interno, a retratação acontece, obviamente, nos tribunais, quando o relator profere uma decisão e depois ele volta atrás nas hipóteses em que o agravo interno assim permite. Agora, o que é interessante do efeito regressivo é que ele também pode aparecer nas sentenças, embora isso seja excepcional, isso também pode aparecer na sentença. E aqui, o CPC de 2015, ele deu um passo muito mais largo que o CPC anterior, de 73. Né? Ele permite, ele traz hipótese de retratação de sentenças que o Código passado não trazia. É apenas uma questão conceitual, antes de chegar nas hipóteses de sentença, há uma divergência doutrinária interessante a respeito desse efeito, que será que, de fato, o juízo ACO, quando ele se retrata, ele está, na verdade, julgando o recurso, ou ele está simplesmente voltando atrás em relação à decisão dele? Há quem considere que, na verdade, nesse caso, sendo possível o efeito regressivo da retratação, seria o caso de se considerar que o juízo ACO ele está se retratando porque ele próprio teria dado provimento ao recurso que foi dirigido a impugnar a decisão dele. Então, é como se ele estivesse dizendo, dou provimento ao agravo para poder reformar minha própria decisão. Na verdade, tecnicamente, como eu citei, não é o que acontece. Na verdade, não é ele que está julgando o agravo do instrumento. Quem está julgando, quem vai vir a julgar o agravo do instrumento é o TJ, é o TRF, é o Tribunal ACO. O que ele está fazendo é, diante da interposição do recurso, se retratando, porque ele entendeu ali que havia a hipótese de se reconsiderar, de se retratar. É interessante dizer que, nesses casos, nem precisava haver a interposição do agravo do instrumento. Né? É muito comum na prática forense o famoso pedido de reconsideração. Olha, juiz, o senhor negou aqui o meu pedido de tela provisória, mas, na verdade, dá uma olhada aqui na prova da página tal, dá uma olhada aqui no vídeo que está presente na folha tal, dá uma olhada aqui nesse argumento que talvez te convença. E o juiz, então, se retrata. Nem precisaria se falar de agravo de instrumento, embora, tecnicamente, o pedido de reconsideração nem conste do CPC, ele está mais na prática, no dia a dia forense. Bom, mas então, voltando aqui, como eu tinha dito, o CPC de 2015 ele ampliou consideravelmente as hipóteses em que nós temos aqui situações que permitem o efeito regressivo em grau de sentença. Essa primeira hipótese, ela já estava presente no Código passado, quando a petição inicial é indeferida. Então, o juízo, o autor, ajuizou a demanda e entendeu o juízo que era um caso de inépcia da petição inicial. Ele, logo de casa, já indeferiu a petição inicial. Você faz a apelação e a apelação permite, nesse exemplo, que o juiz volte atrás. Então, realmente não era caso de inépcia, não era o caso, o vício não era tão grave assim, eu vou me retratar e a apelação perde o objeto e vou dar prosseguimento ao processo. Esse é o primeiro caso, que, como eu disse, já estava presente no Código passado. O segundo caso, também, que estava presente no Código passado, tem a ver com o julgamento liminar de improcedência, que está no 332, parágrafo 3º. O que nós temos nessa hipótese também é uma apreciação que é feita pelo juízo logo no momento inicial, logo que recebe a petição inicial. A diferença é que, no primeiro caso, o indeferimento da petição inicial é uma sentença terminativa. Né? O juiz extingue o processo sem julgamento de mérito, sem apreciação do mérito, sem resolução do mérito. No segundo caso, o juiz julga o pedido improcedente, porque ele entende que existe ali uma causa de julgamento prima facie, ou julgamento também chamado de antecipadíssimo da lide. Nesse caso, ele já julga improcedente desde logo, porque, por exemplo, a pretensão do autor, ela contraria uma súmula do STJ. Existe um precedente forte que impede que essa demanda vá prosseguir. Mas aí a parte entende que não é o caso. A parte entende que há ali uma possibilidade de extinção, que não é o caso de se aplicar aquele precedente do STJ. Então, ela apela, dizendo, olha, juiz, você se equivocou, porque esse precedente que está citado aí não se aplica para o meu caso. O juiz, então, aprecia a apelação e entende que é caso de retratar. É possível também dessa maneira. Uma outra situação, e essas duas são relativamente novas, quando eu tenho uma sentença terminativa, está lá no 485, parágrafo 7º, que também permite, a partir dessa situação, que o juiz volte atrás, que ele se retrate. E há os casos também de sentença previstas no ECA, o artigo 198, inciso 7º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui é interessante chamar a atenção para vocês de dois casos que não costumam aparecer, geralmente o segundo na doutrina. O primeiro deles
Esse é bastante reconhecido, principalmente depois dos recursos especiais repetitivos terem surgido no nosso sistema, lá nas últimas reformas do Código 73, são os casos em que eu tenho os recursos excepcionais, ou RESP, ou RE repetitivo, e depois que há o julgamento, eu não vou me permitir entrar aqui, porque isso seria aula até de uma outra aula, mas depois que existe o julgamento, os recursos especiais ou extraordinários que estão suspensos, que estão ali aguardando o resultado daquele recurso piloto, daquele recurso base, os tribunais, a COR, eles podem se retratar, eles podem voltar atrás se eles entenderem que realmente aquele precedente do STJ ou do Supremo divergiu daquele entendimento que foi dotado pelo Tribunal ACOR. É uma situação interessante porque é uma retratação feita em grau recursal, é uma retratação meritória e que decorre da observância de um precedente. Eu sugiro aos colegas aqui, depois se quiserem conhecer, um texto que eu escrevi há muito tempo atrás sobre esse efeito regressivo, está numa coletânea bem interessante, que é a coletânea chamada Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins. Foi em 2011, é o volume 12, a coletânea, salvo engano, já está no volume 15, quando se começou a falar sobre o efeito regressivo nesse caso. Era o antigo artigo 463 do Código Passado. Esse artigo, salvo o melhor juízo, ele está lá na minha academia.edu, no meu perfil da academia.edu. Se depois os colegas quiserem conhecer, basta acessar, se tiverem alguma dificuldade, basta entrar em contato também, que eu posso passar ele para vocês. Bom, o último exemplo de efeito regressivo, que não está expressamente previsto, mas acaba acontecendo na prática, diz respeito aos embargos de declaração. Eu entro com recurso de embargo de declaração, mostro que o juiz incorreu uma contradição, ou uma omissão, ou eventualmente no erro material, e aí, nesse caso, o que vai acontecer? O juiz, ao acolher o recurso de embargo de declaração, ele acaba percebendo que é hipótese se retratar. Ele, por exemplo, deixou de apreciar algum argumento que eu tinha na minha defesa. Ele julgou o pedido da parte autora procedente, mas ele não percebeu algum argumento que eu trouxe na defesa. Eu faço recurso de embargo de declaração, mostrando que ele foi omisso, ele dá provimento ao recurso de embargo de declaração, sana a omissão, e ao sanar a omissão, ele percebe que ele se equivocou. E aí, então, ele volta atrás. E ao voltar atrás, ele acaba se retratando. De forma indireta, o que aconteceu aqui também foi um efeito regressivo, embora isso não seja muito comum. Bom, o próximo efeito que decorre do julgamento dos recursos, esse é um efeito tradicional, é o efeito substitutivo, que está presente no artigo 1008 do CPC. Bom, o que é o efeito substitutivo? Na verdade, o que vai acontecer? Quando o recurso é provido, em alguns casos, e quando ele é desprovido em todas as hipóteses, o que vai acontecer é que a decisão recursal ela vai substituir a decisão que foi tomada em primeiro grau de jurisdição. Então, o exemplo mais tradicional. Imagine que a sentença condenou o réu a pagar 10 mil reais ao autor. Esse réu não concorda. Ele faz um recurso de apelação. Esse recurso é admitido, mas no mérito ele é desprovido. Na prática, a gente diz, a sentença foi mantida. Mas, na verdade, não ocorre a manutenção da sentença. O que acontece é a substituição da sentença pelo acórdão. É o acórdão agora que passa a valer. É o acórdão que foi, nesse caso, a decisão que está a prevalecer nesse processo. Tanto é verdade que, se transitar em julgado esse processo a partir desse acordo do TJ, se eu quiser amanhã ajuizar uma ação rescisória, a ação rescisória tem por objetivo rescindir a decisão de mérito na ação em julgado. E nesse meu exemplo, embora a sentença e o acórdão tenham o mesmo conteúdo, ambos entenderam que o réu deveria pagar 10 mil reais ao autor, o que vale, o que transitou em julgado foi o acórdão, porque o acórdão substituiu a sentença por força do recurso de apelação. Então, toda vez que o recurso for admitido e houver desprovimento, fala-se em efeito substitutivo. Uma segunda situação é o recurso foi admitido e ele foi provido para reformar, porque havia um erro de câmbio. Então, imagine, nesse mesmo exemplo, que o réu tinha sido condenado a pagar 10 mil reais e ele apelou. Ele apelou e conseguiu um parcial provimento no seu recurso. Em vez de 10 mil, ele vai ter que pagar 7 mil reais. O que vai acontecer? Da mesma maneira, vai ser substituída a sentença pelo acórdão, e aí eu vou ter, nesse exemplo, um acórdão que condenou o réu a pagar 7 mil reais.
é esse acórdão que vai acabar transitando em julgado, se não forem interpostos outros recursos, porque ele substituiu a sentença da mesma maneira que eu tinha dito. O terceiro e último exemplo acontece de forma excepcional quando o recurso é provido para que haja a cassação, mas também um julgamento de mérito. E aí, para poder explicar esse número 3, eu vou precisar dizer quando ele não acontece. O efeito substitutivo não acontece quando o recurso é provido para cassar uma sentença, para anular uma decisão. Quando acontece um erro em procedendo. Perdão, aqui está judicando, mas na verdade é erro em procedendo. Vou até corrigir para evitar problema. Erro em procedendo. Quando acontece um erro em procedendo. Nesse exemplo, imagine que então tenha sido proferida essa mesma sentença, que condenou o réu a pagar 10 mil reais, mas o réu apela e diz o seguinte: a sentença é nula porque foi feita uma perícia e esse laudo pericial dele eu não tive vista. Depois que o perito se manifestou, o autor teve vista do laudo pericial, eu, réu, não tive vista e o juiz proferiu sentença com base no laudo pericial. Essa sentença é nula, portanto, porque violou o contraditório. Há aqui um erro em procedendo. Nesse exemplo, se o recurso for provido, o que vai acontecer é a cassação, é a anulação da sentença. E aí não há que se falar em substituição, por que razão? Porque o processo vai ter que baixar a instância de origem. Vai ser proferida uma nova sentença. Então não há que se substituir. Na verdade, é como se eu estivesse rasgando aquela sentença. Eu rasgo a sentença e não coloco nada no lugar. Então, o efeito substitutivo não acontece quando há o provimento do recurso para apenas cassar a decisão. Porém, o meu exemplo aqui, o item 3, não é apenas cassar. Além de cassar, o tribunal ele prossegue no julgamento, que é o que a gente chama de teoria da causa madura, que eu falei quando tratei do efeito evolutivo, não só caça a sentença, como ele já passa a julgar o mérito. Um exemplo é, imagine que eu consegui cassar a sentença porque ela tinha um vício na fundamentação. O juiz usou um famoso copia e cola. Eu cassei a sentença, mas nesse exemplo o código permite que haja a possibilidade de que o tribunal desde logo julgue o mérito da causa. Está no artigo 1013, parágrafo 3º do CPC. Nesse exemplo, o tribunal, embora tenha cassado a sentença que tem vício de fundamentação, ele passou a apreciar o mérito. E aí, ao apreciar o mérito, esse mérito substitui a sentença que tinha sido impugnada, que tinha sido tratada. Tudo bem? Então, para ficar claro, o efeito substitutivo só acontece quando o recurso for admitido. Se o recurso não for admitido, não há que se falar em efeito substitutivo, já que nós estamos falando aqui de um efeito do julgamento do mérito do recurso. E mesmo no julgamento de mérito, só vai acontecer quando houver um desprovimento, um provimento para reformar, um provimento cassar nesses casos. Se for um provimento para cassar e ponto, não fez mais nada e determinou o retorno dos autos ao juízo anterior, aí não se fala em efeito substitutivo. Por que é importantíssimo saber o efeito substitutivo? Porque, como eu disse anteriormente, a partir dele é que eu vou saber qual é a decisão que está valendo, qual é a decisão que vai transitar em julgado. Isso, inclusive, serve para definir competência ação rescisória. É o que está aqui na súmula 515. Vamos imaginar, nesse meu mesmo exemplo, que após a apelação ter sido desprovida, no exemplo lá que eu tinha dado, que a sentença condenou o réu a pagar 10 mil reais, o réu apelou e o recurso foi desprovido. Nesse exemplo, vamos fazer de conta que esse mesmo réu faça um recurso especial. E esse recurso especial chegou até o STJ, mas lá o relator entendeu que ele não tinha, por exemplo, pagamento do preparo. Ele entendeu, por exemplo, que o recurso era intempestivo. Ele entendeu que o recurso era inadmissível. Percebam vocês que, nesse exemplo, se nós pegarmos o processo, a última decisão do processo é do STJ, mas ela não é meritória. Não sendo meritória, porque o recurso especial não foi admitido, o que vai valer como última decisão de mérito é a do TJ. E é ela, então, portanto, que se eu quiser rescindir, é que vai ter que ser impugnada. Nesse meu exemplo, a ação rescisória não vai ser ajuizada no STJ. Ela vai ser ajuizada no TJ, no TRF, conforme o caso. Agora, seria completamente diferente se esse recurso especial fosse admitido e no mérito ele fosse desprovido. Porque aí, nesse exemplo, o STJ abriu as portas do mérito recursal. E ao abrir as portas do mérito recursal, ele traz para si a competência ação rescisória. No meu primeiro exemplo, as portas ficaram fechadas. O último que apreciou o mérito tinha sido o TJ, então ele era o competente para processar e julgar a rescisória.
No segundo exemplo, como o recurso especial foi admitido, o STJ abriu as portas, é ele, STJ, que vai ter que apreciar a rescisória caso ela venha a ser ajuizada pela parte interessada. Então, isso é muito importante para poder definir também a competência. Bom, a gente entra aqui nos últimos dois efeitos do julgamento. E aqui eu indico a vocês uma obra de referência, que é a aula do professor Nelson Nery Júnior, já falei dela na aula 1, né, na parte 1 dessa aula, e repito, que é a obra Teoria Geral dos Recursos, publicada pela revista Tribunais. Bom, efeito expansivo, ou também chamado de extensivo do recurso. Esse efeito expansivo, na verdade, nada mais é que, como o nome já diz, a expansão dos efeitos daquele julgamento para sujeitos ou objetos que não estavam inicialmente nos limites do recurso. Então, há uma frase bem interessante aqui em relação ao efeito expansivo subjetivo, que talvez vai resolver boa parte dos nossos problemas. E aí, para isso, basta a gente consultar o artigo 25 do Código, que diz que, basicamente, o recurso interposto por um dos litisconsortes vai se aproveitar para os outros, a não ser que haja entre eles interesses contrapostos. Eu imagino, por exemplo, que nós tenhamos uma dívida solidária. Dois ou mais devedores, vamos colocar que 3 devedores foram processados, e o juiz entendeu que realmente havia dívida e julgou o pedido procedente do autor. Apenas um dos devedores interpôs a apelação, os outros 2 não interpuseram. Vem o tribunal e diz, a dívida está prescrita. Nesse caso, a dívida está prescrita para todos os devedores, não apenas para aquele que apelou. Então, isso significa que vai acontecer uma expansão dos efeitos daquela decisão, que ela, em tese, valeria apenas para um dos devedores, que foi aquele que recorreu, mas como os argumentos de um se aproveitam para os outros, para os demais consortes, o que nós vamos ter aqui é uma expansão subjetiva dos efeitos daquele recurso. Em outras palavras, é como se eu tivesse aqui uma ampliação do resultado da decisão do tribunal. Agora, vou pegar esse mesmo exemplo e mostrar a vocês como isso não vai acontecer. Vamos fazer de conta que tenhamos aqui, mais uma vez, um contrato com uma dívida solidária dos 3 devedores, e um devedor apela para dizer o seguinte, a assinatura que está nesse contrato não é minha, é uma assinatura falsa. Portanto, tendo sido uma assinatura falsa, eu não sou responsável por essa dívida. Imaginem vocês, nesse caso, que o recurso seja provido, o tribunal dê provimento ao recurso. Esse resultado não vai se aproveitar para os outros consortes que não recorreram, porque eles não estão discutindo ali se a assinatura do consórcio número 2 e número 3 era ou não era válida, era ou não era falsa. Isso só está sendo tratado pelo consórcio número 1. Então, esse argumento não se aproveita para os demais sujeitos. O efeito expansivo subjetivo, se vocês estão percebendo, que conseguindo ser claro, depende também da causa de pedir recursal. Se a causa de pedir recursal for passiva de se aproveitar para os demais, vai se poder falar nesse efeito expansivo subjetivo. Se, por outro lado, não for, se ela for individual, se ela for contraposta ao interesse dos consortes, como eu disse anteriormente, esse efeito expansivo subjetivo não vai acontecer. Uma outra hipótese de efeito expansivo é o efeito expansivo objetivo, que pelo professor Nelson Nery é dividido ainda em efeito expansivo objetivo interno e efeito expansivo objetivo externo. Bom, aqui a melhor maneira de se entender isso é através de exemplos. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui uma sentença e essa sentença tenha uma única página. O juiz é bastante conciso, embora ele fundamente a sua decisão. E ele entendeu que o pedido do autor deveria ser julgado procedente. E ele enfrentou 3 capítulos na sua decisão. Primeiro capítulo, o réu tinha levantado uma preliminar de litispendência. O juiz veio e rejeitou, dizendo, não é caso de litispendência. Segundo capítulo, o réu tinha dito que teria havido prescrição. Veio o juiz, na sua sentença, e rejeitou a prescrição. Terceiro capítulo, o réu levantou dizendo que não tinha que fazer o pagamento porque, por exemplo, se tratava de uma doação. Veio o juiz na sentença e disse, não tem despendência, como eu já disse, não tem prescrição e tem que pagar porque não está demonstrado que é doação. E, portanto, ele aí julga procedente o pedido do autor contra o réu. Percebam vocês que a sentença, portanto, tem vários capítulos. Eu sou o advogado do réu. Eu faço a apelação contra uma única parte dessa sentença.
Eu só apelo contra a parte que acolhe a preliminar, que rejeita a preliminar, perdão, de litispendência. Só isso. O meu recurso de apelação é que essa sentença está equivocada porque ocorreu litispendência. Vamos imaginar que o tribunal entenda que, de fato, eu tenho razão. Entenda que, de fato, é caso de litispendência. O que vai acontecer? Eu impugnei apenas um pedaço da sentença, mas os efeitos da decisão desse recurso vão se espraiar, vão se expandir para toda a sentença. Porque não parece razoável que o tribunal diga, olha, é caso de dispendência, está extinto o julgamento sem mérito, mas em relação às outras partes da sentença que não foram alvo de apelação, eu mantenho. Não tem lógica. Então, ao admitir, ao aceitar que ocorreu realmente a dispendência, é como se eu tivesse uma expansão para dentro da própria sentença, para fazer com que todas as outras questões que ali foram tratadas caiam por terra por conta de uma única argumentação. Uma outra possibilidade do efeito objetivo, do efeito expansivo objetivo é a externa. É o que acontece quando a gente tem o que a doutrina chama de efeito dominó. E aí vocês lembram, né? Vários dominós, eu só encosto no primeiro, o primeiro, que foi o que eu encostei, vai tombar, e todos os outros depois estiverem bem pertinho, né? Como sempre, a gente sabe o que vai acontecer. Se estiverem bem próximos, um vai sendo derrubado pelo outro. Eu só encostei no primeiro, os outros caem por tabela, caem como um efeito dominó. O que acontece nesse exemplo? Imagine que eu tenha aqui uma decisão interlocutória que rejeitou a exclusão de litisconsorte. Eu entendi que tinha que ser retirado um litisconsorte do processo, que ele não deveria estar ali, porque, por exemplo, é um caso de segredo de justiça, é um caso de segredo empresarial, e aquele litisconsorte não é para estar naquele processo, senão ele vai ter acesso a esse segredo, e o juiz entendeu que não, tem que se manter aquele litisconsorte. Ora, eu faço um agravo de instrumento contra a decisão e esse agravo de instrumento demora, por exemplo, 3 meses para ser julgado. Nesse meio tempo, como o agravo de instrumento, como regra, a gente acabou de ver, não tem efeito suspensivo, o que vai acontecer? O processo na base, na origem, vai continuar tramitando. E, em tese, vai continuar tramitando com a presença daquele litisconsorte indesejado, quem é que eu queria retirar. 3 meses depois, então, vem o agravo sendo provido. Eu consigo ganhar o agravo é provido para realmente retirar aquele litisconsorte. Todos os atos que esse litisconsorte praticou, que eventualmente foram praticados na instância de origem, podem ser anulados também. Eventualmente, vamos fazer de conta que ele participou de uma audiência. E na audiência ele apontou um quiprocó danado lá. Eu quero que essa audiência também seja anulada, se ela seja refeita, porque a presença daquele desconsorte indesejado atrapalhou a reação daquela audiência. Agora, percebam, eu não impugnei a audiência. O ato impugnado foi a decisão interlocutória que não tinha determinado a retirada do desconsorte. Mas, por tabela, ao ganhar o agravo, eu consegui fazer com que não só a decisão interlocutória caísse por terra, como também todas as outras decisões que dissessem respeito a ela, como no meu exemplo, a audiência. Então, vamos ter que anular todos esses atos posteriores que aconteceram após a decisão interlocutória que eu impugnei. Por isso, o professor Nelson Neri diz, aqui eu tenho um efeito expansivo, porque o efeito do recurso se expande para fora de outros atos, para fora do ato impugnado, melhor dizendo, e ele é um efeito expansivo objetivo, porque nós estamos tratando de atos processuais, né, não de sujeitos, como no caso anterior do litisconsorte, e também ele é um efeito objetivo expansivo externo, porque ele se espraia para fora do ato, diferentemente do primeiro, que era interno, que se espraia para dentro da própria sentença. É uma classificação interessante, mas não é muito utilizada, embora é um efeito tradicional citado, principalmente por conta do professor Nelson Neves. Para terminar, o nosso último efeito é o efeito translativo, que está presente no 485, parágrafo 3º. Eu já falei um pouco dele quando tratei do efeito devolutivo, porque alguns consideram que nada mais é o efeito translativo do que uma decorrência do efeito devolutivo, mas vou tratar aqui de forma separada, também para deixar esse nome aí para vocês. Bom, o que nós sabemos é que o efeito devolutivo ele diz respeito à vontade da parte. A parte teve vontade de levar aquela matéria ao tribunal, ele devolveu aquela matéria ao tribunal, o juiz adquém, e o tribunal, portanto, vai reapreciá-la se o recurso for admitido. Mas existem outras matérias que, mesmo que ninguém as leve ao tribunal, elas vão ao tribunal, elas vão ao juiz adquém por força de lei. Elas não são devolvidas ao tribunal, elas são transladadas ao tribunal, por conta desse efeito translativo. Isso tem a ver com as matérias cognoscíveis de ofício, ou também chamadas por alguns de matéria de ordem pública.
São aquelas matérias que o juiz obrigatoriamente tem que tratar, mesmo que ninguém as fale dela, né? Mesmo que ninguém tenha levantado aquela matéria. Nesse exemplo, portanto, nesse caso, portanto, o tribunal vai apreciar os argumentos que o apelante e o apelado trouxeram, mas também vai analisar outras questões que a lei assim impõe, né? Por obrigação legal, o tribunal vai ter que analisar, nesse exemplo, se ocorreu ou não ocorreu, por exemplo, prescrição, se ocorreu ou não ocorreu violação conjugada, se o juízo é ou não é impedido, se, por exemplo, há ou não há incompetência absoluta, todas são hipóteses e matérias que no civil de ofício. Nesses casos, é importante lembrar que, por força do artigo 10 do Código e também pelo 933 do mesmo diploma, deve-se observar necessariamente o contraditório. Né? Essa é uma novidade, se é que a gente pode dizer assim, do CPC de 2015, embora eu particularmente defendesse já há muito tempo, assim como outros autores, que o contraditório já tinha que ser observado por se tratar de um procedimento, de um princípio constitucional, mesmo antes da mudança do CPC, mas, enfim, agora ele está expresso, ele tem que ser observado também para as matérias de ordem pública, as matérias de segurança de ofício. Então, se o tribunal entender que é caso se apreciar de ofício alguma matéria, ele tem que primeiro intimar as partes e depois, aí sim, poder tratar. É aquela diferença clássica que na Europa existe há mais de 100 anos entre conhecer de ofício e decidir de ofício. O que nós estamos aqui falando é que ele tem que conhecer de ofício. Decidir de ofício ele não pode, ele tem que primeiro submeter o contraditório. Duas questões finais a respeito do efeito translativo que merecem a nossa atenção. A primeira, o efeito translativo ele está limitado pelo efeito devolutivo. Então, eu vou tirar aqui essa interrogação, porque, de fato, é o que acontece. Então, imagine, e aí vou pegar um exemplo que eu dei na aula, na primeira parte dessa aula, na aula 1, vamos imaginar que nós tenhamos aqui uma sentença que condenou, que considerou que o réu, o exemplo era, para quem ainda não assistiu a aula, um exemplo era, um motoboy foi atropelado por uma pessoa e ele entrou pedindo 4 coisas em juízo, fez 4 pedidos em juízo. Ele pediu a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, danos morais, lucros cessantes, também pediu reparação de danos hospitalares. E os 4 pedidos dele foram julgados improcedentes. Todos esses 4 foram rejeitados. No meu exemplo, um dos 4 pedidos, o pedido de lucros cessantes, o advogado entende que não é caso de apelar. Ele entende que a sentença estava certa. Então, ele voluntariamente devolve ao tribunal apenas 3 das 4 matérias que ele tinha feito no primeiro momento, lá na petição inicial. Vamos fazer de conta que, nesse caso, ninguém esteja tratando se o juízo é ou não é impedido, por exemplo. Ninguém falou sobre impedimento. Não se sabe se há ou não há uma causa de impedimento. Mas no tribunal alguém suscita esse impedimento. Por exemplo, o juiz que está tratando da causa, ou o desembargador que estiver apreciando o recurso, enfim, o julgador, ele tem uma causa de impedimento. Por exemplo, ele é filho da parte contrária. Essa é uma hipótese de impedimento que deveria ter sido suscitada de ofício, mas não foi tratada. Percebe-se no tribunal. É possível, é necessário que isso aconteça? Sim, deve ser apreciada essa matéria, desde que se observe o contraditório. Mas, percebam no meu exemplo, que havia 4 pedidos, e só 3 deles foram levados ao tribunal. O 4º pedido, que não foi levado ao tribunal, que não foi devolvido, essa matéria de ordem pública, essa matéria de conhecimento de ofício, não vai se aplicar para ele, porque esse 4º já transitou em julgado. Então, há aqui uma limitação do efeito translativo por conta do efeito devolutivo, mais precisamente em relação à dimensão horizontal do efeito devolutivo. E, por fim, nossa última observação importante é, será que o efeito translativo tem ligação e como é que ele se liga, como é que ele se relaciona com a proibição da reformação impérios? Bom, aqui para a gente relembrar, o que diz respeito a esse princípio? O princípio da proibição da reformação impérios determina que o recorrente não pode ter, em grau de recurso, a sua situação piorada. Né? O recurso é, falando no popular, um jogo que o recorrente ou empata ou ganha. Ele não pode ter um resultado pior do que ele já tinha quando ele vai ao tribunal. Porque se isso fosse possível, ele seria desincentivado a recorrer. E esse desincentivo poderia servir também para ferir o próprio direito de acesso à justiça. Então, a proibição da reformação impérios evita que o recorrente saia prejudicado, saia numa situação pior do que aquela que ele entrou quando interpôs o recurso.
Então, um exemplo fácil, vamos fazer de conta que ele fez em juízo o pedido de 10 mil reais, como eu tinha dito, e ele ganhou 7 mil reais. E ele queria aumentar essa condenação. Vamos fazer de conta que a parte contrária não tenha apelado, não tenha recorrido. Ele já tem os 7 mil em tese. Os 7 mil reais ele já ganhou, o que ele vai fazer é tentar aumentar a condenação dos 7 mil para os 10 mil, que foi o pedido que ele fez. Mas vamos fazer de conta que na hora de apreciar esse recurso, lá no tribunal, se vai aumentar de 7 mil para 10 mil ou não, o tribunal entenda que, na verdade, tivesse ocorrido ali a incompetência, a prescrição. Ele entenda que, na verdade, ocorreu ali a prescrição. Será que, nesse caso, é possível se reconhecer a prescrição e entender que, na verdade, o réu não tem direito a receber nada? Ou não? Pelo fato de ter havido apenas recurso, recurso do autor, né, no meu exemplo, melhor dizendo, apenas tendo havido recurso do autor, os 7 mil ele já conseguiu e ele não muda mais nada? A doutrina aqui se divide, mas a maioria tem entendido que esse efeito translativo não precisa obedecer à proibição da farmácia impérios. Porque como se trata de uma matéria cognoscível de ofício, se o tribunal entender que, de fato, é hipótese de prescrição, ele vai acolher a prescrição e vai fulminar toda a pretensão do autor, mesmo aquela que ele já tinha recorrido. Então, é interessante perceber que mesmo quando você achar que já está garantida a causa, não, já ganhei a causa, 7 mil já estão garantidos, eu só vou tentar melhorar, nem sempre é assim. Né? Tem que se verificar se não há ali uma matéria cognoscível de ofício que, por conta do efeito translativo presente nos recursos ordinários, ele não pode ser aplicado. Percebam que eu disse recursos ordinários, porque nos recursos excepcionais, o efeito translativo ele tem que jogar, ele tem que lidar com o requisito do pré-questionamento, que é um requisito específico presente no recurso especial extraordinário, que agora nós não temos tempo para tratar, mas que é interessante vocês observarem, que ele faz muita diferença a respeito do efeito translativo. Bom, com isso a gente encerra os efeitos recursais, né? Eu sei que ficou bastante corrida, mas é uma matéria bem extensa, espero que a gente tenha conseguido aí ver um panorama geral sobre os efeitos recursais. Se alguém tiver alguma dúvida, só procurar aqui pelo canal, procurar também no mural, procurar também nas redes sociais, @professor Márcio Faria. Obrigado aí e bom estudo para vocês. Tchau, tchau.